Oi, pessoal, eu sou a Alessandra Andrade e tô aqui apresentando o podcast Fábrica, que é o programa do FAAP Business Hub, nosso hub de empreendedorismo e inovação aqui da FAAP. A gente atende alunos e ex-alunos de graduação, pós-graduação que estejam empreendendo ou que já estejam com os seus negócios e querem dar uma mudada. Para isso, a gente tem um time completo de professores e hoje eu estou aqui com o Cláudio Parra, nosso especialista em projetos, processos, nosso engenheiro. Oi, Parra, muito obrigada por aceitar estar aqui conosco no podcast, mas principalmente são dos nossos professores mentores no Business Hub. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês e que seja um momento muito legal de trocarmos experiências, vivências aqui nesse nosso podcast, né? Então vamos começar um pouco entendendo quem que é o Parra, como é que a engenharia ambiental surgiu na sua vida, como a FAAP surgiu na sua vida, como o B-Hub surgiu. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos. Sou engenheiro de formação, além da engenharia eu fiz o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado também em engenharia. E logo no comecinho da minha carreira eu já me antenei nessa questão ambiental. Tá, eu gostaria de estar relatando para vocês. Logo no comecinho que eu me formei, eu já fui trabalhar em metalúrgicas e fundições, né? Para quem não sabe, uma fundição é uma empresa que parte de metais, derrete esses metais e produz uma série de produtos interessantes vindos de metais, né? E nessas metalúrgicas onde eu trabalhei, todas elas envolviam o uso de sucata, né? Então nós partimos de sucata de cobre, sucata de latão, sucata de bronze, sucata de alumínio. Nós derretíamos aquela sucata e produzíamos produtos nobres a partir delas, né? Então eu falei, poxa vida, né? Aquela sucata que podia ter ido para o aterro, para um destino não tão nobre, estava sendo utilizada para produzir algo extremamente valioso para a sociedade. Eu falei, poxa, tem um mercado aí que me interessa. Na sequência, eu comecei meu mestrado, trabalhar com isso. Então, só para vocês terem uma ideia, uma curiosidade, o mestrado eu desenvolvi um processo que partia do cobre derretido e nesse processo como que era feito antes, né? Para você purificar esse cobre, era utilizado eucalipto. Vocês concordam que não dá para derrubar árvore para purificar cobre, né? Purificar latão. Então, o tema do meu mestrado foi justamente utilizar misturas gasosas, hidrogênio com nitrogênio, e evitar o uso de madeira no processo de purificação do cobre. Então, olha, foi aí que começou, né? Já te interrompendo, então a gente está falando que você começou trabalhando com inovação, sim, porque isso é uma inovação. É uma inovação. E já falando em ESG total. Total. Sabe quando que foi isso? Eu estou falando de 93 a 95. Então já se vão aí quantos anos? Vários e vários anos. Vamos fazer conta, né? Não vamos fazer conta. Bastante não. tempo, né? Então, foi quase 30 anos aí já trabalhando com essa temática ambiental. E começou tudo no mestrado. No doutorado eu continuo essa pegada, e no pós-doutorado, já trabalhando com nióbio. Depois, na sequência, trabalhei com nióbio, também nesses processos de uso de tecnologias ambientais sustentáveis para a produção de metais. Foi aí que tudo começou, na questão ambiental, né? E nem se falava tanto de sustentabilidade, né, nesse período, mas hoje, como é que você enxerga? Qual que é a visão dessa nova geração, né, que está passando aqui sobre a sustentabilidade, sobre projetos sustentáveis? Olha, Alessandra, foi excelente ponto que você está trazendo. Hoje em dia não dá para pensar em qualquer tipo de negócio sem pensar em sustentabilidade, tá? Isso é pré-requisito. Então, vou dar alguns dados para vocês. Quando a gente fala de processo industrial, falando de fábricas, por exemplo, vem um modelo que desde a Revolução Industrial, que é o modelo da economia linear. O que fala economia linear, né? Olha, se eu quero produzir algo novo, eu pego e extraio da natureza. E depois eu vejo o que acontece, né? Isso veio acontecendo nas últimas décadas, eu diria, né? Só que isso traz uma série de problemas para a sociedade. Primeiro, os recursos do planeta são finitos. Você não pode ficar extraindo toda hora achando que vai repor. Não vai. Recurso hídrico é finito, recurso energético é finito, recursos minerais e assim por diante. Tem até um gráfico que eu gosto de mostrar para os alunos, uma tabela periódica, para quem se lembra da química, né? Vários elementos da tabela, nos próximos 50, 100 anos, vão desaparecer se nada for feito, porque vai acabar. Esse é o ponto. Outro ponto também que é muito importante na atual sociedade é a questão do desperdício. A economia linear gera muito desperdício. Então, só para vocês terem uma ideia, existem pesquisas que mostram que 50% do que a gente retira da natureza, na agricultura, por exemplo, se perde no processo. Então, para cada quilo que você retirou de grãos, por exemplo, só metade disso chega na mesa de quem vai comer, ou seja, 50% é desperdiçado. Além do desperdício,
Tem a questão também dos preços, né? Então, como você está tendo cada vez mais gente no planeta e cada vez menos oferta de recursos, os preços estão disparando. Preços de metais, de energia, de alimentos e assim por diante. Não sei se vocês sabem, né? Atualmente o planeta ele tem por volta de 8 bilhões e 200 milhões de habitantes. E estima-se que em 2070 esse número esteja da ordem de 10 bilhões. Então a gente está falando aí de 2 bilhões de pessoas a mais num prazo de 30 anos. Isso é um absurdo se a gente não tomar alguma iniciativa, alguma ação para evitar todo esse drama que a sociedade vai viver futuramente. Nesse contexto, aí voltando à tua pergunta, vem a questão da economia circular, né? Então hoje qualquer profissão, você tem que pensar quais os métodos, técnicas, ferramentas que posso estar utilizando para estar tentando minimizar esse impacto ambiental. Isso para citar essa importância. Então hoje, quando a gente fala de economia circular, nós estamos falando de compostagem, que é você utilizar resíduos orgânicos para fabricar adubo. Nós estamos falando de biomassa, não sei se vocês sabem o que é o uso de biomassa. Uso, por exemplo, do bagaço da cana-de-açúcar. Você tem lá a usina de açúcar e álcool, você gerou o bagaço. Esse bagaço é para aterro. Não, ao invés de mandar para aterro, vamos queimar o bagaço da cana, gerar energia térmica, que vai virar energia elétrica e vai abastecer as residências ou a indústria. Posso falar de biogás. Então, tenho lá um aterro que gera metano, queimo aquele metano e gera energia. Voltando agora para o uso da questão técnica, por exemplo, da economia circular. Economia compartilhada. Então, por exemplo, vamos falar de um Uber, de um Airbnb. Ao invés de eu ter que construir uma casa, um hotel, eu vou lá e uso o Airbnb, eu uso um serviço. Então, estou empreendendo de outra maneira. No caso, por exemplo... Na moda. Na moda. Vou dar alguns exemplos aqui, já que a gente está falando. Você falou de moda ou design, por exemplo. Quantos e quantos produtos eu posso inovar utilizando tecnologias e materiais que são altamente sustentáveis? Eu posso dar uma série de exemplos aqui. Vou dar alguns para vocês, porque é muito legal. Copinho para tomar café. A gente utiliza copinho para tomar café, um chazinho, etc. Esse copinho pode ser de plástico, certo? O problema do plástico ele é muito lentamente degradável, ele tem um problema de descarte e assim por diante. Posso fazer o mesmo copinho feito de mandioca. Por exemplo, aquele copinho que é de mandioca, eu descarto, jogo no solo, ele se degrada e vira adubo. Ou eu posso fabricar, por exemplo, um quadro de bicicleta que ao invés de ser de alumínio, ele pode ser feito, por exemplo, de amido de milho. Por exemplo, eu posso, por exemplo... Não desmancha? Não, ele tem é uma pesquisa da Dinamarca que mostra que existem biopolímeros que eles têm uma resistência absurda, feito de materiais desse tipo, materiais vegetais. Você falou da moda, existem N trabalhos, por exemplo, feitos de fibras de laranja, fibras de algodão, já vi vários tecidos que são feitos de plástico, sim, inclusive. Exato, e biopolímeros, né? Então, só para citar alguns exemplos, tem até uma pessoa muito legal da economia circular, que eu sempre gosto de dar o crédito, né? O professor Walter Stahel. O que ele fala para a gente? Que os produtos de hoje, eles vão ser os recursos de amanhã, falando da reciclagem, né? Com os preços de ontem. E aí pensando na questão da sustentabilidade econômica, por exemplo. Então você vê, hoje não dá para pensar em nenhum negócio sem ter essa pegada. E eu estou falando só da parte ambiental, né? Tem a questão também, falando do ESG, a gente está falando da parte de governança, a questão social. Então todos os negócios hoje, as pessoas, os empreendedores, seja um intraempreendedor ou um empreendedor externo, ele tem que estar antenado a essas tendências. Não dá para ficar fora disso. E com essa minha vivência que começou lá no começo da década de 90 até hoje, esse movimento tem se intensificado. Então, os jovens hoje, geração Z, né, que nasceu entre 95 e 2010, existem pesquisas aqui que mostram que esse jovem, não tão jovem, né, que ele começou a nascer em 95, ele valoriza as marcas que investem em processos sustentáveis do ponto de vista ambiental, governança e social. Não dá para abrir mão disso, tem uma entendeu? mudança geracional realmente muito grande, forte. Assim, se eu comparar meus pais, eu mesma, Sim. minha filha, é outra mentalidade. Total. Só ver como vai escovar os dentes, né? Eu falo assim, eu preciso desligar a torneira. Não é automático. A minha filha já... Hoje não, mas você fica antenado, né? Poxa, eu não vou... Cada gotinha que está caindo aqui vai fazer falta. Deixa eu fechar. Mas para a nossa geração... Fui educada assim. Não, para nós incorporamos uma prática. Eles não já é natural. Assim. Não é. Não é natural. Eu tenho que pensar. Mas você falou de pasta de dente. Por exemplo, pasta de dente tem a ver com reciclagem. Quer um exemplo? Quero. Um dos materiais que vai na pasta de dente é a alumina. Alumina L2O3. É um pozinho feito da extração da bauxita, que ao invés de ser descartado, ele é utilizado. Uma das aplicações principais da alumina
Sabe por que a gente escova o dente? Não é para retirar tártaro e para dar o saborzinho gostoso? É que o retirar tártaro vem da alumina, que é um subproduto da produção do alumínio. Então você vê como tá tudo ligado, né? Gente, agora que eu for escovar os dentes em casa, hoje eu vou pensar na alumina. Muito legal, né? Mas vamos falar um pouco de indústria. Né? Aqui no Hub, primeiro a gente começou com uma pegada muito só startup, e a gente entendeu que não é esse só o objetivo do aluno da FAAP. Aqui a gente tem mercado de moda, a gente tem arquitetura, a gente tem mercados tradicionais também, e a gente tem muitos alunos nossos que têm negócios de família. Sim. Muitas vezes ligado à indústria e também querem inovar, querem trazer novas perspectivas. Me conta um pouco quais são os desafios hoje para quem quer empreender e inovar na indústria e quais são os desafios globais que vêm por aí. Olha, muito legal essa tua questão, esse teu ponto, que tem a ver com a questão da integração das diversas áreas de uma empresa. Algo que eu sempre comento é o seguinte: se você quer empreender ou não necessariamente começar um novo negócio, se você já tem um negócio, seja numa mineradora, seja no agro, seja na manufatura, seja em serviços, por exemplo, uma instituição financeira, ou uma empresa de logística, ou de ensino, ou de entretenimento, todas essas empresas, elas são estruturadas a partir de processos. Todas elas, tá? E aí, um jovem pode falar, mas poxa, eu quero ter um mercado à minha frente que eu possa desbravar várias oportunidades, independentemente do segmento. Uma dica que eu daria é: se aperfeiçoe em processos. Desenho de processos, implantação e melhoria de processos. Porque todas essas organizações, elas são organizadas e estruturadas por processos. O que vem a ser um processo, para quem não sabe, né? Conjunto de atividades que permitem transformar recursos dos mais variados tipos. Aí eu estou falando de pessoas trabalhando, equipamentos, máquinas, matérias-primas, insumo, energia, etc., em produtos e serviços. Só que isso, muitas vezes, não é desenvolvido nas empresas como se deveria. Grande parte das empresas, a maioria delas, elas operam como? Cada departamento cuidando do seu, as pessoas não dialogam, os setores não dialogam, e isso gera uma série de ruídos, né? Então tem até uma figurinha que eu falo que as pessoas elas trabalham mais como bombeiros do que como funcionários. Elas vivem apagando incêndio. No sentido de que elas vivem correndo atrás de problemas, elas trabalham demais. E acaba sendo tudo personalista, exatamente, né? Porque depende da pessoa. Habilidade da pessoa que está à frente daquele momento, Esse é o ponto. Então fica personalizado, fica individualizado. Isso não é bom, porque as organizações devem operar segundo modelos que todos podem contribuir indistintamente de quem seja o CPF que está conduzindo aquela ação. Olha, eu vou fazer uma confissão aqui. Eu toco um outro projeto fora da FAAP, chamado PAT 76, e eu tenho uma ex-aluna da FAAP que trabalha comigo, que é a Bárbara Brilhante. Excelente aluna. Que foi aluna do Parra. Sim. Eu não vivo sem ela. A gente brinca que nós somos pink cérebro, porque eu tenho as ideias mais mirabolantes e ela consegue transformar isso num processo. Então a gente senta com os mapas, com os blueprints, daqui vai para lá, de lá vai para cá. E quando você faz isso, todo mundo sabe o que tem que fazer. Exatamente. Eu acho que esse talvez seja o grande segredo de você ter processos bem estabelecidos. É a liderança poder focar no que importa, quem está executando saber o que precisa executar, como executar, em quanto tempo, para quê. E aí, pegando esse gancho, eu queria que você falasse um pouquinho para mim sobre a aplicação do Lean Six Sigma. O que é isso? Vamos falar, então, muito legal estar abordando uma palavra que é meio complicadinha, né? Mas Lean algo... Six Sigma. O que envolve o Lean Six Sigma? Alguns chamam de Lean 6 Sigma, é o mesmo, né? Basicamente, o que é o Lean? Vamos começar pelo Lean. Tá? O Lean é uma filosofia, tá? Que ela foi oriunda, ela foi desenvolvida a partir do sistema Toyota de produção. Então, a Toyota, algumas décadas atrás, eles estabeleceram um método de produção super eficiente que permitia reduzir estoques, reduzir lead times, aumentar a produtividade, mas isso em manufatura. Principalmente combatendo o desperdício. Então, o Lean é uma ferramenta que visa combater desperdício. Desperdício de material, desperdício de estoque, desperdício intelectual, desperdício de processamento, de tempo, de transporte, dos mais variados tipos. E ainda existe uma série de ferramentas específicas para combater desperdício. Isso é o Lean, que veio no sistema Toyota, e hoje se fala de Lean nos mais variados segmentos. Hoje nós temos hospitais Lean.
Hoje nós temos sistemas logísticos Lean. Então, quando a gente fala de Lean, é combate a desperdício. Tá? O que é o Seis Sigma, o Six Sigma, né? Aí já fala uma metodologia, ele foi desenvolvido para combater, melhorar processos a partir de ferramentas estatísticas. Tá? Foi desenvolvido inicialmente pela Motorola, depois expandiu para outros mercados. Jack Welch, que é um senhor executivo, ele desenvolveu e implantou o Seis Sigma na GE. E esse case da GE se expandiu pelo mundo no sentido de aplicar ferramentas estatísticas para otimizar processos. Então, quando a gente chama Lean Seis Sigma, nós estamos falando de combate a desperdícios pelo sistema que começou na Toyota, depois se expandiu para os outros segmentos, e Seis Sigma, que é um uso de ferramentas estatísticas para melhorar a performance de processos. Mas isso tem mais um pontinho importante, são as pessoas. Então, tanto o Lean quanto o Seis Sigma exige a concepção em modelos de equipes multifuncionais voltadas a resultados. Então, a gente fala de meritocracia, indicadores, ou seja, você tem que ter equipes que busquem, você mesma citou, né? Que busquem chegar aos resultados. E aí os processos acabam sendo esse arcabouço que acabam unindo o Lean e o Seis Sigma para que você obtenha o que a gente chama de melhoria contínua, né? Na busca de melhores indicadores, tempos em tempos. Essa é a ideia. E aí, para traduzir isso um pouco para o nosso ambiente do Business Hub, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que nós estamos formando empreendedores que conseguem medir e avaliar dados para as melhores tomadas de decisão. Exatamente, para melhores tomadas de decisão e para atingimento de resultados, através do quê? De definição de indicadores, métricas e mensuração. Então, no final da história, lembra que nós comentamos de paternalismo, de individualismo? Não, nós estamos falando de processo que é algo sistêmico e algo que possa ser mensurado. Não depende da opinião de A e do C se você está indo bem ou mal. São os números que vão dizer. Essa é a ideia. É aquela história de que uma pessoa sem dados é só uma pessoa com opinião. Exatamente. E eu acho que hoje, quando a gente está falando de também negócios tecnológicos, né, de muita produção de dados, quando a gente está falando de e-commerces, que você tem aí uma série de ferramentas rodando, de métricas, é muito importante que o nosso empreendedor, ele saiba interpretar esses dados, né? Exatamente. Então, daí a importância de ter um arcabouço, né? Uma parte analítica bem desenvolvida. Isso, nossos treinamentos, nossas mentorias no BeHub, né? Acabam propiciando aos nossos alunos esse encaminhamento. É muito legal quando nós recebemos alunas e alunos procurando a gente, querendo melhorar os resultados dos processos. E é legal, porque a gente falando assim, parece que é algo muito complexo, né? Que só grandes indústrias usam. Não. Mas isso se aplica para qualquer um, para qualquer pequeno negócio. Você falou algo muito legal. Quando a gente fala de Lean Six Sigma, o pessoal fala, nossa, deve ser um investimento absurdo. Gente, grande parte, existem dados que mostram que 90% das grandes melhorias você consegue com melhorias incrementais. O que são melhorias incrementais? São pequenos ajustes no dia a dia e grande parte delas não requerem grandes investimentos. Pelo contrário, é você mudar a forma de trabalhar, através do que você falou, através de instrumentais, ferramentas, modelos, etc., que permitam isso. Essa é a ideia. Agora, poxa, isso não tem nada a ver, eu nunca pensei em processo da minha empresa. Como é que a gente começa? É com um Kanban? O Kanban é uma das ferramentas que nós podemos utilizar, porque o Kanban ele é muito utilizado, são quadros, né, que você emprega para melhorar o fluxo, né? Reduzir lead times, reduzir estoques, etc. Mas olha, de verdade, eu podia estar fazendo aqui um mapa com dezenas de ferramentas. O tão legal é que, isso no BeHub a gente faz bastante, né? De acordo com a demanda do aluno, de acordo com o momento da empresa, pode ser que uma ferramenta seja melhor que a outra. Então não existe aquela questão, o remédio bom para tudo. Não existe uma ferramenta boa para tudo. E tem ferramentas que são gratuitas, né? Sim. A gente está falando do Kanban, diversas. Que é o Trello, né? Acho Sim. que muita gente conhece. O Trello você usa versões gratuitas para fazer um monte de coisa. Exatamente. Então, acho que é importante a gente entender que existe todo um arcabouço de conhecimento para se usar as técnicas da melhor forma possível, mas que isso é acessível, né? E vou falar, Lê, quando a pessoa começa a utilizar, ela se apaixona pelo uso das melhorias de processo. Porque, de novo, processo, a gente sempre comenta sobre isso, né? Na vida pessoal da gente, a nossa casa, nosso dia a dia, você trabalha com rotinas, com sistemas que você nem percebe, mas são processos. Então, se você desenvolver essas metodologias, você vai se beneficiar até pessoalmente.
não é só no seu negócio. Então isso é muito legal. Então, eu vou aproveitar esse gancho para falar para você que é aluno da FAAP, está montando seu negócio, quer já começar ele com todos os processos bem pensados, bem planejados. Procura a gente aqui no BeHub, procura o nosso programa Fábrica, onde você pode ter a oportunidade de ter a mentoria com o nosso professor Par. Mas se você é ex-aluno e está aí perdido na sua empresa também, não sabe como organizar essa bagunça, pode procurar a gente também. Obrigada, Parra, foi uma delícia essa conversa e esperamos vocês no BeHub, né? Obrigado, queria parabenizar a Lê por essa iniciativa tão legal, de verdade, desse podcast, para nós compartilharmos, né, nossa experiência, nossa história de vida, nossas visões de mundo aqui com vocês. Estamos aqui esperando vocês para poder auxiliá-las e auxiliá-los nessa empreitada na vida de vocês todos e realizarem seus sonhos. Obrigado novamente, valeu. Obrigada, até o próximo episódio.